Como derrotar quase todas as fitas do VHS 85. I know now. Imagine você passar por várias situações bizarras, como ser atacado após entrar em um lago, encontrar um alienígena que pode mudar de forma. Bora almoçar? Bora almoçar? Bora almoçar? Arroz e feijão. E uma carninha de porco. Olha assim, você... carne magra do porco. Próprio deus da morte, ou prever finalizações futuras em seus sonhos. O que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver a essas situações? Talvez algumas delas no máximo. Mas deixar o like e se inscrever no canal pode te salvar de todas elas. Pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos assistir a essas fitas bizarras. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os acontecimentos paranormais. Só bora. VHS 85. Só bora. Fita 1. No Wake. Esses garotos estão prestes a viver um terror inimaginável. Um grupo de jovens vão acampar em um lago isolado para curtir um final de semana. O problema é que o local estava selado por uma placa dizendo para não ultrapassar. Mas claro que esses gênios compreendidos pela humanidade não leem os sinais. Chegando no local, o pessoal desempacota as malas e bebidas e começam a se arrumar para nadar. Porém, Robbie decide sair sozinho gravando a mala. Adolescente nada. E acaba encontrando uma placa antiga ordenando que ninguém nadasse naquele lago. E junto dela tinham outras, revelando que o nome do local era Lago Evik. Só que tudo fica ainda mais estranho quando Robbie começa a gravar sua amiga Robin escondido, até que a garota acaba percebendo. Em seguida, o cara segue por um terreno lamacento e acaba encontrando um esquilo quase irreconhecível de tão mutilado que seu corpo estava. Porém, a diversão, se é que dá pra chamar assim, acaba quando Robin aparece perguntando o porquê dele estar filmando ela. Mas o cara desconversa, falando que estava gravando tudo. E aí ele conta que achou um esquilo morto. Só que quando os dois vão olhar novamente, o animal tinha desaparecido. Depois desse fato estranho, a volta junto dos outros e começa a se planejar para fazer wakeboard no lago. Porém, Jared e Anna, a irmã de Robin, decide deixar isso de lado por medo da água. E os dois estão prestes a descobrir que essa foi a melhor decisão que tomaram. Ou nem tanto, né? Não era pra nadar? Eu acho que é bem óbvio que geralmente locais que tem uma placa escrito para não ultrapassar ou não nadar no local, sempre tem um motivo muito importante por trás. Provavelmente essa região deve estar cheia de animais selvagens, como o crocodilo nas águas, cobras ou insetos venenosos. Ah tá, que é isso, num filme de terror. Cruzar essa linha sem estar devidamente preparado é um perigo gigantesco, ainda mais porque eles vão dormir em barracas, que podem ser facilmente rasgadas por feras famintas. Isso pode ser reforçado pelo esquilo que sumiu de repente, podem ter sido puxado para a água por uma serpente ou algo sorrateiro o suficiente para fazer isso sem que os dois jovens percebessem. Mas é claro que mesmo com os avisos, o grupo entra na água, e a partir daí eu não me surpreenderia se algum deles perdesse uma perna para algum animal faminto. Além de que tem vários lugares dos Estados Unidos feitos especificamente para camping, já que é uma atividade muito mais comum por lá do que no Brasil. Já que aqui, se você dar mole dormindo ao ar livre, é bem capaz de acordar sem as roupas do corpo. A primeira a tentar surfar ia ser assaltado. Foi Kelly, que conseguiu ir super bem. Mas na vez de Drew, o cara cedeu à pressão e não conseguiu andar nem 2 metros. Animado ao ver todos seus amigos se divertindo, Robin pede para tentar. Entretanto, ela não consegue entender como funcionava o equipamento. Então Robin desce para ajudá-la e finalmente consegue fazê-la surfar. Vai dar ruim, né? Só que a garota falha algumas vezes. E enquanto tentavam explicar para Robin como o wakeboard funcionava, vai ter os nego d'água! Mas eles nem se preocupam e continuam tentando fazer Robin conseguir se equilibrar. Depois de um tempo, finalmente dá certo e a garota consegue. Porém, do nada ela cai estática e seus amigos vão checar o que aconteceu. Encontrando Robin finalizada com suco de morango para todos os lados. Nesse momento, todos ficam sem entender o que aconteceu, até que começam a ser alvejados por tiros. Tá porra! Que finalizam Kevin e Kelly e tá porra, do nada. deixam Drew extremamente ferido. Nosso cameraman perde um dos dedos, mas comparado aos seus colegas é uma vitória. E vendo que as coisas iriam piorar se não saíssem dali, Drew pede que Robbie ligue o barco, e hesitante ele tenta, mas o atirador responde isso com outra chuva de balas. Percebendo que isso não iria dar certo, Robbie dá uma olhada em volta e conclui que o melhor a se fazer era nadar até a outra costa, já que os tiros estavam vindo de trás do barco. O pior é que os caras podem largar bala, né, mãe? Invasão de privacidade ou de propriedade. Entretanto, antes que pudessem fazer qualquer coisa, os dois são baleados e finalizados, ou ao menos era o que pensávamos, já que depois de um certo tempo, todos começam a acordar completamente confusos. Todos? E estranhamente calmos, tirando Kevin, que por alguma razão parece ter batido as
Todos? botas de vez. E Kelly, que digamos que nunca mais vai conseguir mastigar, Ah. já que estava sem o maxilar. Tá, Bom, quase pô. todos estavam calmos, pelo menos. Sem entender o que estava acontecendo, o grupo volta para a costa e vemos que apesar dos ferimentos não estarem se curando, eles 4 ainda estavam vivos por alguma razão. Explorando o local, os jovens percebem que alguém tinha marcado um símbolo no trailer, Ô, vai embora, meu irmão. o número 7 em algarismos romanos. Ah, bom. E aí os garotos vão procurar por Gerald e Anna e encontram ambos finalizados na barraca. Ao verem o corpo de sua irmã e amigos, Rob e os 3 ficam extremamente perturbados, tentando entender o que ambos eram agora, pois deveriam estar mortos por conta dos seus ferimentos. Porém, Robin conta Foda-se de qualquer forma, né? que nunca se sentiu tão viva. E aí Drill bola a teoria de que estavam vivos pois entraram no lago, que tinha uma placa dizendo para Pode ser, não manda no nadar. zap. Então Robin pergunta se quando ele filmou as redondezas, Robin não filmou a placa do caminhão do cara que fez isso tudo. Pois se tivesse feito isso, o Quarteto Mortástico poderia achá-lo e jogá-lo no lago, fazendo com o sujeito o mesmo que ele fez com todos. Ok, definitivamente tem algo especial nesse lago. Minha teoria é que ele era alvo de descarte de resíduos tóxicos, que devem ter causado uma mutação severa no DNA dos sobreviventes, criando assim esses zumbis conscientes. Ave Maria, do nada. E explicaria o porquê não tinham animais como peixes nesse lago, Caralho. ou qualquer outra forma de vida Porra de em teoria. volta, já que todos teriam ido de base devido à Do radiação nada. do local. E essa teoria também justificaria aquela placa pedindo que os outros não entrassem na água. Quanto ao tiroteio, apesar de parecer completamente impossível escapar dali com vida, ainda tem algumas coisas que os jovens poderiam ter feito. A primeira é voltar à praia para checar o sumiço repentino dos amigos, já que não é normal a galera sumir assim do nada. Mas já que ninguém teve essa ideia, assim que o tiroteio começou, ao invés de deitar no assoalho do barco, tornando mais fácil para o atirador saber onde disparar para acertar os jovens, era melhor ter se jogado na água imediatamente e usar o barco de escudo até conseguir pegar fôlego e mergulhar para nadar até a encosta. E o grupo poderia ter feito isso quando o assassino parasse de atirar para carregar, já que um rifle possui em média de 5 a 10 munições. Claro que alguns modelos como o Barrett M82 conseguem carregar até 20, mas essa é uma arma de difícil acesso para os Porra, mas aí também não tinha como, né, boy? Tá um monte de maconheiro sem vergonha ali, tá ligado? Aí pula na água e fala, eita porra, o cara tá com rifle. Esse rifle aí provavelmente tem 10 balas. Quando ele jogar 10 balas, eu saio nadando. Porra! Análise da peste. civis. Minha namorada acabou de morrer. Vou pular na água e esperar descarregar esse rifle aí, ó. É um rifle mesmo. Tem 10 balas esse rifle aí. E geralmente é utilizada pela polícia e exército em operações especiais. Então, no momento em que os tiros parassem, era perfeito para tentar o salto de fé na água. Esse plano não garante uma sobrevivência certa, mas definitivamente é melhor do que deitar no chão do barco e esperar a morte. E levando em consideração que o assassino estava possivelmente no chão, era impossível ele saber onde exatamente o grupo estava apenas pelas ondulações da água. E desde que eles colocassem a cabeça para fora apenas se precisassem respirar, os jovens estariam protegidos devido à densidade da água, que conseguiria impedir que os tiros lhe acertassem, já que tem vários experimentos mostrando que a maioria das armas não tem força suficiente para fazer o disparo ir muito longe embaixo d'água, a não ser que seja um calibre muito elevado e muito de perto. Fora que é impossível para o atirador saber aonde atirar quando eles saírem da água. E após sair do lago, o pessoal deveria se enfiar no meio da mata e procurar um local com bastante árvores para se esconder e evitar tomar um tiro fatal. Fita 2, Ambrosia. Ué? O tempo se passa. Já? E a explicação? Foda-se. Poxa, caralho. E vamos para Ruth, que estava finalizando sua festa de aniversário, bom. com todos os seus familiares que vieram parabenizá-la, incluindo o esquisitão do seu primo James, que fica encantado com a câmera da garota, e pede para filmar um pouco e experimentar o objeto. Nesse momento, a mãe da garota pede que ela vá buscar umas coisas para ajudar na festa, e no caminho ela é abordada por seu priminho, que atira nela com uma pistola d'água. Assustada, ela pergunta onde o menino conseguiu aquilo, e ele conta que pegou da mulher no trailer. É aí que Ruth estranha, já que nunca tinha ouvido falar dessa tal mulher no bairro, e ela vê um trailer sumindo no horizonte. Ignorando esse fato estranho, essa família espera o anoitecer, e a mãe de Ruth vai até a frente de todos dizendo que é uma honra fazer esse ritual com a sua filha, e que o pai dela estaria orgulhoso se ele estivesse vivo. Então, depois desses agradecimentos, Ruth vai até a frente e diz que todos conquistaram seu set de maneiras diferentes, e vemos que todos têm o número 7 em algarismos romanos tatuados nos braços, curiosamente o mesmo número que estava na van de Tá, porque tudo vai ter continuação. Tá bom, tá bom. Rob e seus amigos. É que é estranho, né? Nenhum nos teve até agora. E ela continua falando que algumas pessoas celebravam conquistas ou aniversários, mas sua família era diferente, pois adquiriram seu set tirando outras 7 vidas, e isso trazia orgulho, força e honra para todos. Tá, porra. E diferente de todos os anos, ao invés de mostrar fotos ou slides das mortes, ela trouxe um vídeo, onde seguia um grupo de 7 jovens que viu no posto de gasolina. Tá, até um lado, porra. do nada.
E vemos Ruth se gravando finalizando Monica e Jared, que quebraram a maior regra de um filme de terror, que é nunca relaxar. Depois de finalizá-los, ela coloca a câmera perto do lago e se prepara para atirar nos outros, até que todos ouvem batidas na porta e alguém grita que eram da polícia e que a casa estava cercada. Ao ver que isso era verdade, a família tira um monte de armas do sofá e a mãe de Ruth fala que era só uma questão de tempo até isso acontecer. E tudo que ela precisava fazer era lutar e não deixar que os policiais a levassem presa. E no caso de uma derrota, Ruth deveria se finalizar para não ser presa e desonrar a família. Ok, agora sabemos o que aconteceu com aquela galera, mas o estranho aqui é que aparentemente Ruth finalizou Anna e Jared usando sua arma, que é um rifle de caça. E o som dessa coisa atirando pode percorrer uma distância de 2 a 3 quilômetros, e os outros estavam num lago a no máximo 200 metros de distância da barraca. Portanto, não faz tanto sentido que eles não tenham escutado os disparos antes. E faz menos sentido ainda que nenhum deles tenha notado essa doida seguindo o trailer pela estrada. Porém, de todas as perguntas que isso tudo gera, creio que a mais importante é como nenhuma entidade governamental ligou todos esses homicídios a essa família, já que aparentemente todos ali têm um modus operandi, e 7 pessoas não são finalizadas ou desaparecem do nada. E em muitos desses rituais, os membros da família serviram como testemunhas. É só um filme derrotando o Pen. Para a polícia. E eu fico imaginando se ninguém nunca reparou que em todas as listas de pessoas presentes no local dos assassinatos, tinha um sobrenome que estava em literalmente todas, Da família. se repetindo algumas vezes. E eu não entendo qual é a finalidade dessa tradição. A caça de animais é permitida nos Estados Unidos em certas temporadas do ano, então seria muito mais fácil e menos criminoso apenas levar sua família para fazer esse rito de passagem Mas tem cada psicopata no mundo, meu irmão. Acaba de explicar, caçando animais. Acaba sabe lá. Não que eu ache isso legal, mas pelo menos não tá matando a família de alguém, né? Logo, todos começam a trocar tiros com os policiais, iniciando uma verdadeira guerra. Mas não demora muito até os oficiais invadirem a casa e finalizarem vários deles. Sem tempo a perder, Ruth corre até seu quarto, onde pega algumas armas e tenta convencer James a lutar. Só que ao ver a mãe dele indo de base, o cara se recusa, pois não queria morrer. Em retaliação, sua própria prima o finaliza. Em seguida, os policiais entram no quarto e Ruth atira neles, mas leva uma chuva de balas e bate as botas. Ou ao menos era o que pensávamos, já que quando a legista chega, Ruth revive e finaliza a mulher. E na tentativa de não desonrar sua família, a garota se finaliza, mas ela não morre e é capturada. Caralho! Voltando um pouco Não morre por quê? É realmente causa da água, então? no tempo, vemos Robin enchendo a pistola com água do lago. É isso mesmo. E entendemos que ela provavelmente entregou a arma para a criança, Ela ficou imortal. pedindo que ela jogasse aquilo em Ruth, como forma de vingança por tudo que a garota fez seus amigos sofrerem. E depois ela ligou para a polícia denunciando o local onde a assassina morava, para que ela fosse finalizada e também ficasse imortal. E provavelmente Ruth vai passar por experimentos por toda a sua vida, sem nem entender o que estava acontecendo, tendo assim um destino pior que a morte. Caralho. Muito foda. Porra. Bom, galera, não tinha muito o que fazer nessa situação, já que a família estava completamente cercada pela polícia. E tentar trocar tiros com os policiais era apenas um jeito de ser finalizado, sem desonrar esse código de honra esquisito deles. Afinal, mesmo se o pessoal conseguisse finalizar todos os guardas, logo chegariam reforços muito mais armados e preparados, que mandariam todos ali para a vala. Portanto, era apenas questão de tempo, até porque esse ritual não é nada saudável, não é mesmo? Agora falando do plano de Robin, ele com certeza foi muito bom, mas também foi muito mal planejado, já que se essa criança só despejasse a água nela mesma ou atirasse em qualquer outra pessoa, o plano não iria funcionar. Então aqui eles contaram com É verdade, ter transformado a família toda em imortal. a mais pura sorte. Fita 3, God of Death. Depois de ver essa estranha vingança, vamos para a próxima história, que era um vídeo guardado pelo governo do México, com filmagens datadas de setembro de 1985, onde conhecemos a âncora Lúcia, uma apresentadora de um jornal extremamente desorganizado, e olha que eu estou sendo gentil. E também vemos a sua jornalista de campo, Gabriela, uma nova repórter que estava estreando no programa, e estava indo apresentar um dos prédios com a maior estrutura e movimento comercial do país. E aí a imagem corta de volta para o estúdio, e vemos que um terremoto estava começando. Isso deixa todos preocupados, mas Lúcia se recusa a sair da frente das câmeras, dizendo que tudo ficaria bem. Já que poucos segundos depois, o prédio começa a desmoronar. Desmorona ao ver que você não deixou o like no vídeo. Eu já deixei já, cara. Deixem o like para fortalecer o canal, galera. Eu sou bom, Com a queda dos destroços, várias pessoas são finalizadas. Porém, por sorte, Luiz, o cameraman, acaba sobrevivendo. E em pouco tempo, uma equipe de resgate aparece para tentar salvá-lo. Juntos, os 4 tiram um cara debaixo dos escombros. Só que Lúcia e os outros foram de arrasta pra cima. Óbvio, né? Pra quem ser burro, rapaziada.
É só não ser Não burro. demora muito para que a estrutura do prédio comece a ceder, e vendo que tinha pouco tempo, o grupo decide ir embora o mais rápido possível, jurando a Luiz que o deixariam em segurança. Ok, um terremoto forte o suficiente para destruir estruturas gera diversas situações de difícil sobrevivência, já que se o edifício em que você está desmoronar, é bem provável que você vá ver-se no céu tempão mais cedo, e caso você esteja na rua, aí é ainda mais difícil de sobreviver, já que a queda de destroços e pedaços de vidros provenientes dos prédios caindo ao seu redor podem causar ferimentos graves e até fatais em seu corpo, mas isso não quer dizer que seja impossível derrotar essa calamidade. Levando em consideração que você está dentro do prédio, a primeira coisa a se fazer é descer o máximo possível Tá, vai ter mais os andares, para ir até o térreo, já que se ocorrer a queda do edifício, quem estiver lá em cima dificilmente conseguiria sobreviver à queda e aos destroços que cobririam seu corpo. Em seguida, puxe uma mesa ou um balcão para perto de alguma parede que seja na área interna do prédio, e fique lá embaixo para não ser atingido por nada enquanto o tremor estiver acontecendo. Assim que os tremores cessarem completamente, cubra a face O Alexandre já assistia antes, cara. com um pano úmido para evitar a inalação de poeira, fumaça ou gases tóxicos, e corra imediatamente até a saída. Porém, caso você estiver em um andar alto, evite elevadores, já que em casos de terremotos, os elevadores podem ter suas peças danificadas, deixando você preso lá dentro, ou até mesmo caindo diretamente para sua morte. Quando chegar nas ruas, evite ficar perto dos prédios altos, e procure um abrigo, que geralmente tem protocolos de proteção em caso de desastres naturais. Se você fez tudo certo e teve um pouco de sorte, estará seguro até o resgate aparecer. Com pouco tempo, eles descem pelos andares correndo, e Luiz decide levar a câmera para gravar os atos heróicos do grupo. E com isso, podemos ver que tudo estava desmoronando rapidamente. Sem tempo a perder, o pessoal passa correndo por fios elétricos que caíram do teto. Porém, ao ver que a maioria das portas estavam emperradas e com cada vez mais destroços caindo, eles não têm escolha além de descer cada vez mais andares, até que ficam presos em um cômodo onde a porta estava travada. O problema é que acontece outro tremor, derrubando mais um monte de destroços dos sobreviventes. E Javier, o líder do grupo de resgate, acaba sendo perfurado por alguns vergalhões. Vendo que iria ser finalizado de forma extremamente lenta e dolorosa, ele implora para que o finalizem, e contra sua vontade, Carla lhe dá um golpe com o pé de cabra, acabando com a dor dele rapidamente. Logo, outros tremores acontecem, e com medo de serem os próximos a virar presunto, os sobreviventes restantes se enfiam em um duto de ventilação, onde Carla desaba de chorar, traumatizada com o que aconteceu. Mas sem outra escolha, eles seguem caminho até o fim do duto. Só que assim que entram em outro cômodo, todos ficam assustados ao ouvir gritos e vozes vindos dos arredores, e percebem uma espécie de gruta ali perto. Então eles se enfiam lá na esperança de encontrar uma saída. Só que quando mais fundo vão, mais estranhas as coisas ficam, com uma fumaça densa correndo pelo chão e diversos desenhos nas paredes, junto com uma estátua asteca no centro da gruta. Mais à frente, o pessoal encontra várias paredes cheias de ossos, e Eri começa a encarar freneticamente um dos desenhos. Nessa hora, Luiz reconhece aquela entidade como Mictlan, porém antes que ele pudesse explicar aos seus amigos o que era isso, Eri é possuído por algo que começa a saudar o rei do submundo, e com o pé de cabra em mãos, Eri se abre todo, digamos assim. E depois dessa loucura, o maluco finaliza Miguel, e de trás dele surge uma entidade extremamente bizarra, que arranca o coração do homem. Coisa feia, mano. Com medo, Carla foge até a gruta para escapar, mas vemos que a passagem estava fechando, pega. antes que Luiz conseguisse ir embora. Mas tudo é seita também, né, velho? A entidade o ataca, mas não finaliza o cameraman, que levanta completamente confuso devido ao ferimento em sua cabeça, até que Carlo finaliza com o pé de cabra e arranca o coração de Luiz, tirando as roupas e oferecendo o órgão de sacrifício para o seu deus, que desperta causando terremotos gigantescos. É isso, tudo é seita, tudo é seita. Aceita o pé. Bom, como é que essas cavernas estavam há tanto tempo escondidas dentro desse edifício e nunca foram descobertas por alguém? Isso é no mínimo um mistério, mas levando em consideração que isso pudesse realmente acontecer, provavelmente os tremores abririam alguma rachadura na parede, permitindo que as pessoas transitem por ali. Quanto às coisas estranhas que foram achadas Transar ali? ali dentro, galera, é importante explicar que pertencem à mitologia asteca, um povo que viveu há muitos anos atrás na região. Rapaziada, como é que invoca Xoxiquetzal? Como invoca Xoxiquetzal? Como é? Do México. Como é que faz? A parede de ossos é parte do Tizonpatli, que seriam móveis ou estruturas feitas na época pelos astecas, usando os ossos de seus prisioneiros de guerra ou vítimas de seus sacrifícios para os deuses. Já Mictlan é uma palavra asteca que significa submundo ou inferno, e é o nome dado ao último nível do inferno, que era para onde iam as pessoas executadas em alguns de seus sacrifícios, aqueles que morriam de velhice ou doenças. O deus desse submundo era chamado de Mictlantecutli, o governante de Mictlan. Os astecas acreditavam que todas as almas se veriam face a face com ele algum dia, pois somente aqueles que sofressem uma morte violenta, ou uma morte no parto, ou pessoas mortas por tempestades ou enchentes, evitariam o submundo na vida após a morte. Além disso, a adoração de Mictlantecutli
Cara, e qual a vantagem de... Qual a vantagem disso? Às vezes envolvia canibalismo ritual, com carne humana sendo consumida dentro e ao redor do templo, o que explica as bizarrices que vimos ali. E por falar em bizarrices, Carla provavelmente era uma das adoradoras do deus da morte, que deve ter atraído seus amigos do grupo de segurança para o prédio na intenção de finalizá-los, e oferecer suas carnes como sacrifício para o seu deus. E os tremores nada mais eram do que o despertar dessa criatura. E não, você não sobreviveria a ela. Fita 4, Tecnogor. Com o fim desse evento catastrófico, vamos para o próximo conto, onde conhecemos Ada, que depois de dar muitos tiros em zumbis, decidiu começar a fazer apresentações com um tom muito Cala a boca, mano. esquisito. Ela começa falando que, independente do deus que as pessoas creem, todos eles estão mortos. E com o avanço do mundo, as pessoas criaram um novo deus vivo, um deus da tecnologia. Então Ada coloca um vídeo para rodar, mostrando um cara que criou uma luva que possibilita as pessoas de existirem em duas dimensões, a digital e a física, fazendo com que você possa tocar e sentir as coisas digitais como se elas fossem reais. Virou aquele anime lá que a gente viu, mano, que tem abertura boa. Como é o nome? Esqueci. E junto disso também vinha um óculos, que você poderia usar para ver essa tal realidade. I want you to understand. You running in... Lane. Serial experiment lane. Oh, meu Deus. E a intenção do projeto era fazer com que as pessoas conseguissem transportar seu sistema sensorial para essa outra realidade. E esse seria o futuro. Pessoas usando óculos e capacetes, junto com roupas que os levariam para esse mundo computadorizado. E depois da vinda da tecnologia, as pessoas mataram os deuses que os humanos adoravam há milênios. Por isso, Ada coloca uma roupa de tecnologia para entrar no mundo dos computadores. E diz que talvez poderiam usar essa coisa para entrar em contato com esse novo deus, que deveria ser jovem, já que ele foi criado pela humanidade há pouco tempo. Portanto, poderia se parecer com uma criança. Mas como para se conversar com os deuses exige-se uma invocação, a mulher faz um encantamento que mais parece um ASMR de M2 do Zap. E depois de passar essa vergonha e torturar quem está assistindo, Ada pergunta por que o deus da tecnologia não aparece. Pipoca, dessa vez você está completamente equivocado, meu irmão. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê, Pipoca? O que é isso aqui, Pipoca? Quando ela o chama. E provavelmente é porque qualquer entidade inteligente Falou besteira. não ia querer se aproximar de alguém fazendo esses sons, moça. E aí ela diz que essa entidade é um mito da nova geração, pois se a humanidade o criou e lhe deu um lar, esse deus deveria respondê-los. Com essas provocações, a tela começa a dar glitches, e vemos algo aparecendo brevemente para nós. Ao perceber que conseguiu contato, Ada coloca O YouTube normalmente só recomenda 3 vídeos por dia, de cada canal. Pelo menos era assim, não sei como é que tá hoje, seu capacete mas recomendava só 3. Aí eu posto 4. para averiguar o que estava acontecendo. Só que ao perceber Na minha que tinha cabeça, algo um não é errado, recomendado. tarde, pois a entidade prende o capacete na cabeça da moça. Ixi. E para responder às provocações, ele começa a torturá-la, lhe causando ferimentos inimagináveis, que eu nem posso descrever ou mostrar aqui. Pode e não. desconectando vários de seus membros. Quando tudo finalmente acaba, o cameraman se aproxima para tirar o capacete de Ada, e vemos que seu cérebro estava permanentemente ligado ao mundo digital, fazendo todos aplaudirem por acharem que era apenas parte do show. É isso, Sword Art Online. Ok, Morreu no online, morreu na vida. todas as situações que presenciamos até agora, essa é a que tem maior chance de sobrevivência. Isso porque ela seria facilmente resolvida se um desses idiotas se levantassem e fosse até Ada para ajudá-la a tirar aquela roupa. Mas ninguém parece ligar muito para o sofrimento dela, ou acham que tudo aquilo faz parte do espetáculo. Fora que teoricamente, essa entidade só deveria ter o poder no mundo digital. E como o capacete transfere sinais neurosensoriais para o corpo, no máximo, Ada sentiria a dor dos ataques. Mas não faz sentido que eles afetem o mundo real, já que aqui o deus da tecnologia não É o Sword Art Online mesmo. deveria ter poder algum. Outra coisa que poderia ser feita para ajudar a mulher era desligar os Ah, Leozinho, não sei o que é Sword Art Online, rapaziada, é um anime. E se você gosta de tecnologia, gosta de videogame, eu recomendo que assistam. aparelhos diretamente na fonte, caso não desse para arrancar o traje dela, ou até mesmo quebrar a máquina caso tenha reservas de energia dentro do dispositivo. Qualquer coisa seria melhor do que deixar Ada agonizando até a morte. Fita 5, Dream Kill. Depois de acompanhar os últimos momentos de Ada, vamos para o próximo conto, onde vemos um maluco invadindo a casa de Karen, que liga para a polícia implorando por ajuda, enquanto o criminoso explora a cozinha pegando uma faca elétrica. Em seguida, o homem entra no quarto e percebe o cabo do telefone indo até debaixo da cama, onde encontra Karen e a finaliza brutalmente. Mais tarde, a polícia aparece e Bob decide gravar tudo por algum motivo incompreensível, enquanto seu parceiro, o detetive Wayne, fica bastante intrigado com algo, já que essa casa se parecia extremamente com a casa de um vídeo que ele recebeu há uma semana atrás. Subindo até o local onde a vítima estava, Wayne a reconheceu imediatamente como a mulher do vídeo, mas alguma coisa não estava batendo, já que ele recebeu essas filmagens há pelo menos uma semana. E de acordo com o legista, Karen tinha sido finalizada há 3 horas no A fita do futuro. máximo. Preocupado,
Do passado, do futuro. Wayne volta para a delegacia e pede ajuda para localizar a pessoa que lhe enviou a fita, coisa que com certeza ele deveria ter feito antes. Um tempo se passa e vemos outra fita de um assassinato acontecendo. Dessa vez, o criminoso invade a casa de um homem, que tenta lutar contra o invasor. Mas seja lá quem for esse cara, ele parece ter uma força sobrenatural, desarmando o homem com facilidade e o espancando, desconectando seus dedos com a mesma faca que pegou na casa de quebra, e batendo no homem até quase finalizá-lo. Em seguida, o assassino incendeia o corpo. Algum tempo depois, a polícia é acionada. Seria muito foda se ele visse o assassino matando ele, né? Tipo, ele fica, caralho, meu irmão. Aí do nada ele recebe uma fita, ele bota a fita. Tem um cara assassinando ele. E o Wayne fica Ele ia ficar bem, caralho, que porra é essa? cada vez mais fissurado com esse assassino, pois ele tinha recebido uma fita com a mesma morte 3 dias atrás, mas esse homicídio tinha acontecido há poucas horas. Investigando a situação, o detetive encontra uma filmagem da pessoa que estava ali É verdade, né? as fitas, e pede para um de seus homens ficar de O do The Fear Footage é exatamente isso aí. prontidão perto da caixa de correio, e como Os caras lá no futuro, vendo fita do passado, vai na cidade, vê como é que tá a cidade e acaba que ele tem um limbo no tempo, ele volta no tempo e participa da fita. Como esperado, o suspeito aparece novamente para entregar uma fita e é preso por um dos oficiais. Bom, seja lá quem for o assassino, ele parece ter uma espécie de força sobrenatural, ou sabe brigar muito bem, já que na luta com a segunda vítima ele literalmente arremessou um homem nas paredes, como se fosse um boneco de pano. E já que eles têm filmagens de assassinatos que foram enviados antes dos crimes serem cometidos, era para toda uma unidade estar dedicada a entender o que estava acontecendo, já que além de muito bizarro, isso é um caso muito importante, pois eles têm em mãos uma forma de impedir mortes que ainda nem aconteceram, e salvar vidas que já estão com seus dias contados. Muito foda. Agora falando das vítimas, a mulher infelizmente não tinha muito o que fazer, já que ao invés de fugir pela janela ou gritar pedindo ajuda a algum vizinho, ela ficou escondida debaixo da cama, facilitando o trabalho do invasor em encontrá-la. Mas o homem, ao invés de ter ido para cima do assassino, ele poderia ter escapado pela janela também, ou armado uma cilada e tentado pegar o invasor por trás. Pô, mas ele não sabia, né, Mas cara? o cara não tinha informação nenhuma do criminoso que Então, o criminoso é um bicho muito poderoso. Pô, não tem como saber. poderia facilmente estar armado, tornando uma abordagem direta e um plano terrível. Quando o suspeito chega à delegacia, Bob fica pistola ao ver que era ninguém menos que seu filho, Gunter. Eita porra! E ao ser interrogado, o jovem revela que há alguns meses seu pai lhe comprou um gravador de fita cassete. O garoto deixou o aparelho gravando coisas comuns como filmes, até que um dia quando ele foi checar as filmagens, o rapaz percebeu que tinha gravações estranhas ali no meio. E assim que as assistiu, ele reconheceu imediatamente as imagens, pois elas tinham vindo de seus sonhos. E o mais esquisito de tudo é que essas coisas realmente se tornaram realidade. Do sonho dele? Irritado, achando que o menino estava mentindo, Wayne começa a brigar com ele, até que Bob o interrompe, pedindo que fossem conversar em um local reservado. E Caralho! ao sair da sala de interrogatório, Bob conta que seu filho não estava mentindo, pois sua família tinha pessoas especiais que conseguiam ver o futuro. A tia de Gunter, inclusive, se finalizou há algum tempo, pois ficou louca graças às visões. E ele ainda tinha uma Graças é foda, né? prima que conseguia fazer a mesma coisa. Ainda meio incrédulo, Wayne pergunta por que Gunter não entregou essas fitas a seu pai, e o menino fala que Bob ficaria muito bravo com isso. Então o detetive questiona se o garoto não gostaria de ajudar, contando o que tinha nessa última fita que ele enviou. Mas Gunter apenas pede que eles assistam. Então vemos uma mulher completamente desfigurada e mutilada pelo assassino, e Wayne diz que dessa vez reconhecia o local, já que tinha um número da casa e ele sabia onde ficava aquela fonte refletida na janela. Eita, imagina eles que iam matar. Com essa informação, os dois vão até o local, mas antes de entrarem lá, Wayne indaga se seu parceiro conhecia essa mulher, pois ele fez uma investigação e descobriu que as duas outras vítimas eram pessoas que o acusavam de perseguição e relaxamento não consensual. Eita porra! Se é que vocês me entendem. Mas essa mulher que estava prestes a encontrar era a advogada que condenou Bob e o fez perder seu distintivo, sendo rebaixado a cinegrafista forense. E com isso, Wayne dá a última chance de seu amigo se explicar, mas ele prefere finalizar o cara Tá porra, Bob. e ir até a casa da mulher, cometendo seu crime. Enquanto isso, na delegacia, Gunter acorda assustado e olha a câmera, vendo que seu sonho acabou de ser gravado. Pouco tempo depois, Bob aparece lhe xingando, e o jovem revela que sabe das atrocidades que ele começou. Ah, é por isso que ele não tinha mostrado pro pai. Porque era o pai dele que tava cometendo aquilo. Mas seu pai diz que por culpa dele tudo foi descoberto, e por isso iria finalizá-lo. Só que o garoto revela que já viu o futuro do seu pai. Nesse momento, vários policiais aparecem para impedir Bob, que luta e finaliza todos eles com uma facilidade absurda. Mas antes que conseguisse acabar com todos, Gunter decide terminar com essa maluquice, finalizando o homem e cumprindo a profecia que tinha sonhado. Caralho! Ok,
Caralho! Tudo aqui está completamente errado. Muito foda. Primeiramente, que se Wayne tivesse dúvidas que seu parceiro era um psicopata assassino, ele nunca deveria ter tirado Bob da delegacia para confrontá-lo, e sim acusado ele lá, já que seria mais fácil ter controle da situação e impossibilitaria uma fuga. Além, é claro, dos vários outros oficiais que poderiam protegê-lo no caso de um ataque. Porém, caso uma abordagem direta não fosse o preferível, Wayne poderia simplesmente ter levado as provas ao capitão e acusado Bob. Também não faz sentido o Bob falar, não, meu filho, fala, meu filho, vê o futuro mesmo. Não faz sentido, né? Agora, falando do nosso super soldado, Bob definitivamente também deve ter poderes sobrenaturais, porque é praticamente impossível você conseguir invadir uma delegacia e finalizar todos, ainda mais coberto de sangue. Fora que assim que tudo começou, a delegacia devia ter acionado outras unidades, e fortificado principalmente a entrada do arsenal, para que o invasor não conseguisse acesso ao armamento pesado. Muito pica essa fita. Mas pelo visto todo mundo ali é incompetente. Fita número 6, Total Copy. Depois desse massacre, vamos para um mais estranho ainda. Essa é a história de Rory, um alienígena que foi encontrado por um garoto local no topo de um monte. Rory. Então, a equipe da Universidade de Stammer lhe deu as boas-vindas, ministrando aulas durante o dia e conduzindo experimentos à noite, para entender o que era aquela coisa que parecia o gosma do Ben 10. O Dr. Spratling registrava tudo o que descobria, procurando por resposta do porquê aquela criatura estava na Terra, há quanto tempo estava no planeta e por que ele ficava estático no sofá assistindo TV em seu habitat controlado, onde passava por experimentos e era exposto à cultura do planeta Terra através da TV, para que comece a compreender a língua humana e um dia seja capaz de se comunicar conosco. Acho que eu deixo Os falar experimentos depois. são feitos dentro de uma base, onde apenas um pessoal seleto poderia entrar. Tudo isso para minimizar os vazamentos e impedir invasões. O tempo vai passando e os cientistas vão ficando cada vez mais desanimados pela falta de avanço e de descobertas. Até que em uma noite tudo mudou, de acordo com Sarah, uma das cientistas que estava ajudando Spratling antes da grande tragédia. Ela conta que a criatura poderia imitar qualquer coisa que visse, e isso deveria ter resultado num protocolo de contenção mais rigoroso. Mas claro que Spratling não fez isso, ignorando os protocolos da ciência que forçam seus praticantes a não ter empatia ao projetar a humanidade em algo que não é humano. E isso levaria a um desastre inimaginável, pois enquanto o time comemorava as descobertas, Rory continuava aprendendo em um ritmo alarmante. Ok, quando o assunto Deixa eu virar um deus. é conter uma forma de vida extraterrestre, a humanidade não tem a consciência das capacidades dessa criatura, como sua força, por exemplo. Mas aparentemente Rory não tem intenção de ser agressivo, já que se ele quisesse atacar teria finalizado o tal garoto que o encontrou. E por falar no garoto, esse menino deveria ter ido junto ao laboratório para passar por uma série de exames. Quer apostar que ele já trocou de corpo? Esse alienígena que eles estão achando deve ser a criança e a criança já é o alien. Para ter certeza de que ele não foi infectado por nenhum patógeno alienígena. E por falar em patógenos, esse também é um problema que os pesquisadores deveriam se preocupar, e projetar alguma ala de esterilização para as pessoas que entraram onde o alien fica, para evitar de contaminar a estação com uma doença extraterrestre incurável, e criar um protocolo de contenção e eliminação caso Rory fuja de sua cela, ou ataque outras pessoas. Também seria importante ter seguranças e presença militar na área para o mesmo fim, já que se essa coisa sair da base com a capacidade de mimetizar qualquer coisa que visse, seria praticamente impossível achá-lo. Quanto à forma de se comunicar com aquele alien, é importante ressaltar que dar tanto material de estudo sobre a humanidade para algo que pode se transformar no que estiver vendo é extremamente perigoso, pois a criatura pode querer imitar certas ações, então mostrar filmes de terror como o alien está fora de cogitação. E nós já sabemos o que aconteceu com uma galera que deu uma de curiosa com uma criatura desconhecida em uma base no meio do nada, né? Não sei, não vi. Muito tempo se passa, e os cientistas ainda não fazem ideia do que provocou essa transformação repentina em Rory, e o que ele escolheu em seguida chocou toda a equipe, pois a criatura se transformou em Gary, o que deixa o cara extremamente preocupado, porque ele nunca tinha entrado na sala de contenção, e por isso ele convocou uma reunião, já que isso queria dizer que o alien conseguia ver através do vidro que era unidirecional, e portanto aquilo estava estudando os humanos desde o início. Mas Spratling fala que isso era apenas uma forma dele se comunicar, e que não tinha problema algum. Até que com o passar do tempo, a criatura foi ficando cada vez mais familiar, e olhando diretamente para o pessoal atrás do vidro, o que deixa Spratling cada vez mais fissurado por Rory. Vamos então para a Sarah, que conta sobre a prática da ciência ser solitária, e que toda essa solitude deve ter afetado a mente de Spratling, que deixou algo entrar, fazendo o homem perder o seu rigor e controle de si mesmo. Porém, ele ainda assim não merecia o que aconteceu, mesmo que ele próprio tenha causado isso. O maior problema foram as várias pessoas que o Dr. levou consigo. Um dia, Rory simplesmente parou de se mexer e começou a ficar ofegante. Preocupado com a integridade de sua pesquisa, Spratling tenta convencer os outros de que Rory estava doente, por algo que pegou enquanto entravam na câmara. Porém, Sarah diz que aquela criatura era inteligente e poderia estar manipulando Spratling. Mas o cara queria forçá-la a entrar lá e checar. Vai dar ruim. Ao ouvir isso, ela se demite do projeto e vai embora, tentando convencer os outros a fazer o mesmo. Mas infelizmente ninguém lhe seguiu, deixando todos os outros à mercê de um destino terrível. Um tempo se passa e Spratling convence Gary a entrar na câmera
Fudeu. para aplicar adrenalina em Rory. Mas quando a líder do projeto aparece, ela fica extremamente preocupada por não saber como a criatura reagiria a isso. Mas quando se dão conta de que essa ideia era péssima, já era tarde, pois a criatura ataca Gary segurando Aplicar adrenalina no alienígena. no seu braço. Temendo pela vida do amigo, todos correm para socorrê-lo, abrindo a porta e puxando o cientista para fora. Mas como era de se esperar, Rory não queria soltar, e estava agarrando tão forte a perna do homem que tinha dilacerado um pouco a coxa dele. Tá, E como que não tinha porra. como lutar com o alien, Spratling impede que o soltem, deixando ele ser devorado vivo por Rory. Caralho, não era só tentar pegar a porra de uma faca e cortar o tentáculo, bicho. Desesperado para fugir, Spratling acaba escorregando no sangue do amigo, e o cameraman tenta ajudar a mulher que ainda estava em choque com a cena. Mas antes que conseguisse fazer isso, a criatura finaliza a mulher. Então o cara corre até junto de Spratling, que estava tentando de todas as formas abrir a porta para sair. Mas graças ao sangue de Gary, o sensor não reconhece as digitais do homem, deixando todos presos com Rory, que em pouco tempo consegue chegar nos dois, Se fudeu, doidão. e os finaliza de forma brutal, arrastando seus corpos até a sala de contenção, onde ele ficou brincando com eles como se fossem marionetes, encerrando assim nossas histórias. Bom, é isso que acontece quando não se tem um protocolo de contenção e eliminação. E caso não quisessem matar a fera, era bom ter colocado algumas saídas de ar que pudessem jogar tranquilizantes no ar para deixar a criatura inconsciente, em casos como os de Gary, ou até mesmo um botão que incinerasse a sala inteira, impedindo que o alien fugisse. Ficou fazendo. Ficou dançando. Foi extremamente estúpido, pois era melhor sacrificar Gary do que abrir a porta liberando essa coisa para instalação de pesquisa. Muito burro. E como se não bastasse, eles ainda abriram a porta para a região onde habitava uma forma de vida alienígena sem trajes de proteção. Muito burro. Porque pegar uma doença alienígena com certeza é uma preocupação inútil, né? Mas como esses pesquisadores não pensaram em nenhuma forma de conter a criatura se ela escapasse, a partir do momento que Rory abriu a porta, já não tinha muito que pudesse ser feito. Pois a porta aparentemente abria para poucas pessoas, e o cameraman não podia ajudar Spratling a sair dali, restando apenas a morte para todos que estavam na estação. Fala galera, esse foi como derrotar e ao mesmo tempo por que não sobreviveria a VHS-85. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse contratado para ser segurança O do Five Nights at uma Fred. pizzaria onde os animatrônicos estão vivos, Não sei, não sei. loucos para te finalizar, o que você faria? Quer descobrir o que esse cara vai fazer para tentar sobreviver a 5 noites nesse lugar amaldiçoado? Então clique aqui nesse vídeo. Aí, toma. Toma. Ai, te know now.